Vou falar sobre Dalila hoje. Então, vou começar a pedir a Deus, né, primeiramente, sua presença, para que nos oriente, nos abra a mente. Senhor, meu Deus, meu Pai, venho pedir a tua presença no meio de nós, com o seu Santo Espírito, que nos dê sabedoria e entendimento da tua palavra. Que o Senhor venha nos ensinar cada vez mais com essas mulheres da Bíblia, para edificar a nossa vida, para a honra e glória do seu nome sempre. Que o Senhor sempre nos oriente, nos ilumine e nos guie em teus caminhos. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, depois de todas essas coisas, Sansão se apaixonou por uma mulher do Vale do Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e subjuguemos. Cada um de nós dará a você 300 quilos de prata. Depois disse Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa perto de um fogo. Assim não se descobriu de onde vinha sua força. Daí disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer um pano às 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele despertou do sono, arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. E, importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam, mas dessa vez, pois, ele me contou o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir em seu colo, ela chamou o homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando! E ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e os levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão, mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar, comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. E aí depois continua a história, né? Até a morte de Sansão, o cabelo dele vai crescendo um pouco e eles levam o Sansão para um centro para ser diversão, para que ele fosse como uma diversão, um deboche no meio de todo o povo. E aí, né, Sansão se coloca entre 2 colunas desse templo onde tinha muitos filisteus. E aí ele pede a Deus que pela última vez lhe dê força
para que ele pudesse vingar a vida dele e a Deus. E aí Deus dá essa força, ele empurra as colunas e ele morre junto com aquele monte de filisteus. E aí Sansão mata mais filisteus com a morte do que durante toda a sua vida. Então assim acaba a história de Sansão, tá? Mas Dalila vai até ali, até a hora que Sansão é subjugado, que é no versículo 22, tá? Então eu acabei de ler versículo 4 ao 22 do capítulo 16, tá bom? E aí eu vou entrar aqui no meu resuminho. Então Dalila foi uma mulher astuta e corrupta. Ela utilizou a sedução para atrair o seu amante em troca de suborno. Fria e calculista, brincou com Sansão a fingir que o amava, enquanto buscava seu ganho pessoal. Como Sansão foi tolo. Por 4 vezes ela tirou vantagem dele e ele não percebeu. Sansão brincou com o pecado, se afeiçoou Dalila e brincou com o inimigo. Seu desejo e paixão por Dalila o deixou cego. Por quantas vezes permitimos sermos enganados por lisonjas e caímos em tentação e acreditamos na mentira? Evitemos ser enganados, peçamos a Deus que nos ajude a distinguir o certo do errado. Dalila foi uma mulher astuta, corrupta, né, ambiciosa, calculista, fria, e brincou com os sentimentos de Sansão, se aproveitou dos sentimentos de Sansão para tirar vantagem disso e ganhar muito dinheiro, porque imagina, ela ia ganhar 30 moedas de prata de cada líder filisteu. Então, naquela época isso era muito, imagina multiplicado pelos líderes, né? Então ela ia ter o resto da vida dela tranquila. Então aí a gente se coloca não só no lugar dela, né, nesse estudo, quanto também de Sansão. Né? Sansão ficou tão cego de amor, tão apaixonado, que ele não percebeu tantas as vezes que foi ela que prendeu ele, todas as vezes foi ela que amarrou, até tecer 7 tranças, tudo foi ela que fez. E os filisteus dentro do quarto dela. Entendeu? Ele não acordou os inúmeros avisos que estava sendo dado para ele tomar cuidado, e ele estava tão confiante em si, na sua força, que ele poderia vencer, que ele nem prestou atenção que ela estava tentando, né, realmente fazer mal para ele. Então, Sansão se achava o campeão e que nada iria acontecer com ele, que nada poderia detê-lo ou apanhá-lo. E ele se achava forte o suficiente, mas uma coisa é ser forte e usar a sua força, outra coisa é ser forte e contra as tentações. Isso ele não foi forte, né? Uma outra luta, uma outra guerra, é a luta contra as tentações, né? Ele se deixou envolver pelas tentações, né? As seduções dela. E acabou caindo nas artimanhas dela, nas malícias dela, né? E confiou na própria inimiga, sem saber. Então, o que a gente aprende com Sansão? Que a gente tem que observar muito bem as pessoas, até onde elas nos agradam, até onde elas nos elogiam, com que interesse elas estão nos elogiando. Elas estão sendo sinceras ou elas estão sendo falsas, querendo tirar vantagem em cima de alguma coisa? Então, tá te elogiando para ganhar alguma coisa em troca? Então, a gente tem que estar sempre de olho na sinceridade das pessoas. Se a gente tiver dúvidas, pedir a Deus que nos dê discernimento, né? Não achar que todo mundo pensa como nós, achar que a gente pode confiar em todo mundo, se abrir, contar seus segredos para todo mundo, porque a gente não sabe se aquela pessoa tem a mesma índole da gente. Às vezes a gente está tão alegre, feliz por uma conquista e fala para aquela pessoa, e aquela pessoa às vezes tem inveja de você, e ela vai falar ali, que legal, mas por trás ela vai estar morrendo de inveja, e às vezes até, né, pode querer te prejudicar de alguma forma para tentar obter aquilo que você quer. Às vezes a vaga de um emprego, às vezes um namorado. Então, a gente não pode ficar contando os nossos segredos e confiando em qualquer pessoa. A gente tem que saber muito bem para quem a gente fala os nossos segredos. Porque as decepções são grandes. Todo mundo já passou por alguma decepção de ter contado alguma coisa e aquela pessoa saiu espalhando para todo mundo. Ou então acabou se aproveitando, né, daquilo que a gente queria. Então, sempre alguém tem uma história para contar. A gente tem que observar muito bem, né? Até onde essa pessoa é confiável, né? Então, Sansão não soube separar as coisas. Ele se afeiçoou a Dalila, se sentiu invencível, confiando que ele podia fazer o que quisesse, que a unção de Deus ainda estaria sobre ele, e que mesmo estando no pecado, a força de Deus estaria sobre ele.
Então, quantas vezes também a gente se sente, Deus está me abençoando, Deus está sempre comigo, não tem problema eu fazer uma coisinha errada aqui, uma coisinha ali, isso não é nada, isso não tem problema. Falar uma mentirinha aqui, uma fofoquinha ali, e aí aquilo ali, as pessoas, né, que brincam com bebidas, com drogas, né? Eu vou beber socialmente. Eu vou só cheirar por hoje. Eu não tenho, a maconha não me controla, não. Eu que controlo a maconha. Um pouquinho hoje. Não tem problema. Se você tá brincando com perigo, a pessoa tá brincando com perigo. Porque mais hora ou menos hora, ela vai ser dominada por aquele pecado. Ela vai ser dominada por aquele vício. E ela vai virar refém daquilo ali. Então, as pessoas têm que observar bem, achar que, Deus está comigo, Deus vai me proteger, vai me dar força e eu vou vencer e aquilo não vai me dominar. Qualquer hora que eu quiser, eu paro. Né? Eu continuo orando, eu continuo servindo a Deus, então Deus está comigo. Só que uma hora, Deus te dá o livre-arbítrio para escolher o teu caminho. Uma hora, o pecado vai te dominar e as consequências serão grandes, né? Como aconteceu com Sansão. Ele se achou forte o suficiente, que Deus não quer abandonar ele, porque a força estava no seu cabelo, que, não tem problema, eu vou vencer qualquer um que queira me amarrar, e aí se achou forte o suficiente e não percebeu que a Dalila estava sendo mais esperta, né, e usando a sua sabedoria para destruí-lo. Né? Às vezes pensamos que tudo vai bem, somos abençoados, servindo a Deus e que a unção de Deus está sobre nós, então não nos faz diferença continuar no pecado. Mas sim, claro que faz diferença. Uma hora o pecado nos domina e nos traz consequências desastrosas, como aconteceu com Sansão. Às vezes, uma traiçãozinha, eu vou dar só um beijinho ali, ninguém vai saber. Eu vou pular cerca aqui, ninguém vai saber, ninguém vai descobrir uma vez só. Aí daqui a pouco, 2 vezes, daqui a pouco 3 vezes, daqui a pouco você tá com caso. E aí a hora que descobrir, não é? Então assim, as pessoas brincam com o pecado. As pessoas acham que não vai dar em nada. E depois, no final das contas, tudo que está encoberto é descoberto. Deus torna tudo que está encoberto descoberto. Uma hora ou outra vai ser descoberto, uma hora a mentira vai ser descoberta, uma hora a pessoa que te enganou, você vai descobrir que ela fez alguma coisa, uma hora você vai se ver viciado em alguma coisa e pedindo a Deus por socorro para tentar te livrar daquilo. Então a gente não pode brincar com as tentações, nem com o pecado. Não pode brincar com o inimigo, porque o inimigo ronda, esperando a hora para abocanhar, né? Assim que tá na palavra. Então a gente não pode dar mole, a gente tem que ser forte, a gente tem que resistir a tentações, não correr o risco de brincar com elas. Porque a gente sabe que a carne é fraca. O espírito tá pronto, mas a carne é fraca. Então a gente não pode brincar como Sansão brincou com Dalila, né? Devemos observar as nossas fraquezas e vigiarmos para vencer as tentações e o pecado. Sansão deveria ter ficado atento aos avisos que Dalila e os ataques dos filisteus estavam acontecendo, mas a confiança em si mesmo e a paixão por Dalila acabou por vencê-lo. Então, toda hora os filisteus aparecendo ali, toda hora, que negócio é esse? Não era para ele desconfiar? Gente, mas 1 vez, 2 vezes, tá, mas 3 vezes... Não é demais? Não era pra ele... Peraí, tem alguma coisa errada? Não, ele estava tão confiante em si que ele achou que ele era invencível, que Deus nunca ia deixar ele na mão, fizesse o que ele fizesse. O Sansão, o poderoso guerreiro, tornou-se escravo. Agora ele tinha todo o tempo para pensar e se os encantos que Dalila fez compensavam a humilhação pelo resto de sua vida. Sansão ficou como um burro. Ele ficou no lugar de um burro, no moinho. O Sansão ficou no lugar de um burro. Imagina, ele estava cego, amarrado no moinho, empurrando o moinho. Lembra que a gente estudou naquela mulher lá que jogou a pedra de moinho na cabeça daquele rei mau? Então, imagina aquela pedra, e ele ficava girando aquela pedra para moer cereais, dia e noite, sem saber se era dia ou sem saber se era noite, porque ele estava cego. Então, ele ficou como um burro. Imagina como ele se sentiu humilhado, né? Além de estar ali, amarrado, dia após dia, fazendo a mesma coisa e cego. Sem saber se é dia ou noite, acabou, a vida dele acabou. Então, o resto da vida dele ele ia estar assim. Por isso que eu acho que ele, né, pediu a Deus para que desse força a ele novamente, porque ele viu que ele não tinha outra saída. Morrer era a melhor saída para ele. E que junto com a morte dele... Deus pudesse vingar, né? O seu povo matasse um monte de filisteu junto. Porque você imagina, ficar o resto da vida ali rodando, né? Cego.
Embora Deus não tivesse abandonado por completo, permitiu que se cumprisse a decisão de Sansão e as consequências seguiram naturalmente. Então é aquilo, Deus dá o livre-arbítrio. Deus não deixou Sansão, né, de uma vez, ele não abandonou Sansão, ele simplesmente retirou sua força, né, porque ele cortou o que unia, o que fazia a unção de Deus estar sobre ele. A fidelidade que estava entre ele e Deus era através dos seus cabelos e mais aquelas outras, né, obediências que ele tinha que seguir, de não beber vinho, de não tocar animal morto. O que ele foi quebrando, aos poucos ele foi quebrando também. A última coisa era o cabelo. Então, a partir dali, a força do Senhor, o Espírito do Senhor o deixou, mas o Senhor não o abandonou. O Senhor estava ali ainda, de olho nele. Entanto que depois repôs a sua força, teve misericórdia dele e devolveu sua força pela última vez. Então, assim como nós, o Senhor não nos abandona, mas nos dá o livre-arbítrio para a gente fazer as nossas escolhas, né? A gente sabe o que é certo e errado, a gente sabe o que é bom, o que não é bom, até onde a gente pode ir, até onde a gente sabe que a nossa carne é fraca e que nós vamos cair em tentação, vamos cair no pecado. Então, o Senhor nos dá livre-arbítrio para fazermos nossas escolhas. E de acordo com as nossas escolhas, nós vamos colher as nossas consequências, né? Elas seguirão naturalmente, como aconteceu com Sansão. Podemos escolher estar perto do Senhor ou seguir nossos próprios caminhos. E existem consequências de acordo com as nossas escolhas. Sansão, mesmo com sua tamanha força, não foi capaz de vencer Dalila, que com sua artimanha e frieza conseguiu destruí-lo. Ela foi sedutora e usou a sua feminilidade para a destruição. Então, Sansão, com toda aquela força que matou 1000 homens com uma queixada de jumento, arrancou a porta da cidade dos filisteus e saiu carregando, matou aqueles 30.000 homens também, que botou fogo lá, antes de conhecer Dalila. Então, quantas pessoas, quantas coisas, leão, quantas coisas ele fez e se sentia invencível, né? Através de sua força. Mas ele só tinha a sua força física. Mas a sua força, assim, de sabedoria, ele não tinha nada. Ele não era nem um pouco sábio. Ele não era nem um pouco responsável. Ele seguia somente os seus desejos. E os seus desejos eram as mulheres, né? Primeiro casou com a Filisteia, depois ficou com a prostituta, e que eu não li aqui, e depois Dalila. Então ele só escolheu o caminho errado. E tudo por causa da sua confiança que ele tinha em si mesmo. E assim, a confiança dele de que Deus estava com ele era tão grande que ele se sentia que era invencível, era o Superman da época. Então, Dalila, mesmo com toda essa força que ele tinha, ela foi muito mais astuta, muito mais inteligente, muito mais sábia. Pena que ela usou para a destruição, pena que ela usou para o mal, né? Dalila era ambiciosa e persuadiu Sansão com seu charme. Assim como nós, mulheres, temos a capacidade de influenciar quando desejamos algo, Dalila traiu Sansão por dinheiro. Ela era determinada, insistente ou persistente, mesmo depois de persuadir Sansão por 3 vezes e não ter sucesso, ela continuou insistindo, e na 4ª vez, após importunar tanto Sansão, que ele não suportou e acabou cedendo. Diz que ela importunou tanto até ele se sentir a ponto de morrer. Estava sendo insuportável o modo que ela estava enchendo o saco dele para falar o segredo. E aí imagina, né? Ai, você não me ama. Ai, porque você tem que me dar uma prova de amor. Uma coisa que era assim, batata, que qualquer homem, assim, nunca ia cair em cima de mim, porque eu já sou tão esperta. Eu sempre pensei assim, qualquer um que falar pra mim assim, você tem que me dar uma prova de amor, você tem que dormir comigo pra me dar prova de amor. Gente, isso é um clichê tão antigo, que graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, mas se acontecesse comigo eu ia mandar plantar batata. Porque é óbvio, carinha que fala isso é só pra banana e pica mula. Gente, as meninas têm que ser muito espertas, não deixar se envolver, porque isso não é prova de amor. Então, é quase a mesma coisa que Sansão e Dalila aqui. Porque você tem que me dar uma prova de amor, você tem que falar seu segredo. Tem que ter uma prova de confiança, você tem que me contar. Mas até que certo ponto você confia nessa pessoa que você pode contar teu segredo. Às vezes de anos aí, uma coisa que vai poder colocar em risco a sua vida. Então, você tem que pensar muito bem em quem você está contando os seus segredos, em quem você está confiando. Dalila também foi fria e calculista.
Pois mesmo depois de descobrir o segredo, ela o fez dormir em seu colo para depois cortar seu cabelo e entregá-lo aos filisteus. Então, além dela ser insistente e persistente, ele contou o segredo e ela ainda foi fria o suficiente para mandar cortar o cabelo, porque ela chamou o filisteu para cortar o cabelo e ainda, né, ver todos aqueles homens o prenderem, amarrarem, ainda furar os olhos dele. Ela foi muito fria, é uma pessoa muito fria, não tem um pingo de compaixão, né? Vendo que ele a amava. Então, podemos aprender com Dalila que nós, mulheres, temos poder para derrubar ou edificar. Edificar a nossa casa, o nosso marido, nossos filhos. A nossa feminilidade não deve ser usada para destruição, mas para glorificar a Deus. Dalila, com seu charme, afastou Sansão de Deus. Nós, mulheres, temos muita influência sobre nossos maridos e filhos, e que essa influência seja pautada na palavra de Deus, seja uma influência benéfica. Nós fomos criadas para auxiliar nossos maridos e juntos educarmos nossos filhos para a glória de Deus. Então aqui Dalila só fez coisa errada, né? Ela usou sua artimanha, sua sabedoria, sua persistência, sua insistência de não desistir, sua capacidade de influenciar, sua sedução, tudo para o mal, para a destruição de Sansão, para afastar Sansão de Deus e para destruí-lo por causa de dinheiro, por ambição, né? Ela foi gananciosa. Então, assim como tem mulheres que têm esse poder de destruir, né? Destrói a vida de qualquer homem, põe a vida do homem num buraco mesmo. Às vezes rapa tudo que o cara tem, o cara fica sem nada. Ou então o cara fica tão dependente, né, que a mulher faz de gato e sapato. Mas tem mulheres que melhoram a vida do homem, né, que ajudam a construir, a conquistar coisas, a melhorar a vida, faz ele estudar, faz ele às vezes conseguir um emprego, dá apoio, né, incentiva para que não desista das coisas, está ali apoiando, auxiliando. Então, esse é o modo certo, né, de não desistir, de persistir, de lutar para o bem da família, do seu esposo, dos seus filhos. Então, a gente tem que usar a mulher com essa capacidade de sedução, de influenciar, né, ser usado para a edificação, edificar a casa, o lar, o marido e junto com o marido os seus filhos, né, para a glória de Deus e não para a destruição, como foi feita, como Dalila fez com Sansão. Né, dá pra gente aprender muita coisa de como não fazer, né? Tanto com Dalila quanto com Sansão, né? Sobre a gente pensar muito bem com quem a gente está contando as nossas coisas, não só os segredos, mas o que ansiamos, nossos sonhos, nossos desejos, que às vezes você acha que não é segredo, que você pode contar para todo mundo, que você quer estar planejando fazer, que você quer conquistar. Né? Às vezes não é um segredo para você, você quer compartilhar com várias pessoas, para que as pessoas fiquem alegres com você também. Mas nem sempre essas pessoas têm o mesmo ponto de vista que você. Às vezes você ficaria feliz com aquela pessoa tendo uma conquista, mas você sabe se essa pessoa que você está contando vai ficar realmente feliz? Ela não vai ficar invejosa, ou ela não vai às vezes querer passar na tua frente e roubar teu lugar, ou teu namorado, alguém que está interessado. Então, você tem que estar sempre atenta com quem você está contando os seus segredos, com quem você está se abrindo. Não brincar com o inimigo, não brincar com as tentações. Eu consigo controlar esse pecado, eu consigo controlar só um pouquinho. Nesse só um pouquinho, quando o pecado te dominou. Não importa qual pecado seja, a gente não deve correr o risco de cair na tentação. Né? Vigiai e orai. O inimigo ronda todo o tempo querendo dar bote. Então, a gente não pode dar mole. E que a gente deve usar o nosso poder de mulher, de feminilidade, de sedução, de persuasão, de influência para o bem, para edificar nossa família, nosso marido, nossa casa, nossos filhos, para edificar, não para destruir, como Dalila fez. E com relação às pessoas, usar todo o nosso dom de persuasão, de falar, às vezes de conseguir conquistar alguém para o bem, para que ela se aproxime de Deus, para que ela se salve, se liberte de alguma coisa. Então, nosso poder de persuasão, a lábia mesmo assim, de falar com as pessoas,
que seja para o bem, para a salvação das pessoas, não para a destruição das pessoas. Né? Eu acho que isso é tudo que a gente aprende com Dalila e Sansão, tanto do lado dela quanto do lado dele. E eu vou encerrar por aqui. Gente, um beijão, fiquem com Deus, um ótimo domingo, até domingo que vem, se Deus quiser, viu? Beijo, fiquem com Deus, tchau.